Olá a todos, está começando mais uma Arquibancada Caipira. Hoje a gente vai falar do jogo entre Bragantino, Red Bull Bragantino e Santos. Outro empate, terceiro jogo entre eles na temporada, o terceiro empate. Segundo por 1-1, Bragantino conseguiu empatar no último lance. Um lance até o Cleiton estava na área, a bola acaba sobrando por Ortiz, ele marca um gol. Ele que já tinha marcado um gol contra na mesma partida, contra de mão ainda, um gol bem bizarro, por sinal. E o Bragantino com esse ponto conseguiu sair da zona de rebaixamento. E aí, Mário, o que você viu da partida ontem? Você gostou do jogo? Eu não gostei. Também não gostei, não. Eu acho que ninguém que assistiu o jogo gostou. Eu acho que era para ter sido mais um 0-0, né? Entre Santos e Bragantino, Bragantino e Santos. Enfim. E a gente vê isso pelos números, né? O Santos não chutou a gol durante o jogo inteiro, né? Teve 4 finalizações e nenhuma certa. E o Bragantino teve 2 no jogo, né? Inclusive ao cabeceio do Ortiz, que saiu o gol de empate no último lance, com o Cleiton indo para a área, enfim. Todo aquele desespero que o jogo trouxe, né? Pro torcedor do Bragantino. Mas foi um empate com sabor de vitória para o Bragantino, né? Por ter conseguido arreciar um ponto que hoje livra da zona de abaixamento. Né? Coloca Vasco da Gama, Botafogo, Atlético Paranaense e Goiás. Quer dizer, um Z4 aí, assim, medonho para os grandes do Campeonato Brasileiro, né? São 4 times super tradicionais na zona de rebaixamento. E o Bragantino tem essa missão hoje, né, no Brasileiro. É tentar sair o quanto antes do Z4, tentar ali tirar uma vantagem dos demais para respirar. Porque a gente viu que até agora, com relação ao Campeonato Brasileiro, o Bragantino vem sofrendo, né, de jogos negativos e desse desespero aí da zona de rebaixamento. Com relação ao jogo, não gostei, né, da forma que foi o jogo nos 90 minutos. O Santos teve pouco interesse na partida. Eu acho também a gente tem que comentar sobre todo o imbróglio que envolveu antes do jogo com o Santos com relação ao Cuca, né? O Cuca que está com Covid-19. Então, o pré-jogo ontem foi algo um pouco meio que conturbado com essa notícia. E a gente viu o Santos um pouco assim, em outro, sei lá, preocupado não com o jogo, né? A gente viu um pouco de desinteresse e o Bragantino tentou usar aquela forma sempre quando joga os grandes daqui de São Paulo em Bragança Paulista, né? Jogando com 2 linhas de 4, tomando cuidado durante o primeiro tempo. No segundo a gente viu a mesma forma. O Bragantino ainda tem alguns problemas na parte da transição defensiva, isso é nítido. Então a gente vê aquele desespero quando sai o contra-ataque. E eu acho que o principal problema que o Santos teve foi, claro, a ausência do Marinho, né, que é tão importante para o Santos no Campeonato Brasileiro. Né? Ele e o Soteldo, eles são um dos principais jogadores do Santos e um dos principais do Campeonato Brasileiro, né? É inegável. Mas foi um jogo apático, né? Teve o detalhe também legal do jogo, que foi a partida que foi entre o Juan Hurtado e o Soteldo, né? Os 2 venezuelanos que se enfrentaram ontem, né? E são os principais jogadores venezuelanos na atualidade. E é um negócio muito maluco, né? Se a gente falasse há 20 anos atrás que os principais jogadores de Santos e Bragantino seriam venezuelanos, cara, o pessoal ia falar que a gente tá louco, né? O outro venezuelano que foi muito bem na rodada é o Savarino, do Atlético Mineiro, que Também. também acabou com o Flamengo. Então não é só os 2 times, tem ainda mais um. São 3 venezuelanos jogando muito bem o campeonato. O Hurtado de todos é o que está na fase mais inicial, né? Também está num time que está brigando para não cair, então acaba tendo um pouquinho menos de destaque, né? O Soteldo já é super conhecido e o Savarino está começando agora nessa temporada. Mas ainda falando sobre estatística do jogo, como os 2 times entraram para deixar o outro time com a bola e tentar pressionar, roubar a bola no ataque e tentar contra-atacar, acelerar, os times acertaram só 75% dos passes, o que quer dizer que o jogo teve 214 passes errados. Então, Horroroso. assim, é horroroso. Você vê uma partida em que a maior parte do tempo a bola fica no meio de campo, os 2 times tentando fazer alguma coisa e errando. O gol que o Bragantino toma é parecido com o que toma contra o Palmeiras. É uma jogada em que o Bragantino se atrapalha no ataque, ou na zona do meio de campo,
o time adversário pega a bola, acelera rápido, a defesa está desprotegida e acaba tomando gol. Então é curioso como o Bragantino é um time que sofre poucas finalizações, mas toda vez que o time adversário chega, ele chega com qualidade, ele chega com grande chance de marcar um gol e acaba marcando. E o ataque é o oposto. O ataque finaliza bastante, mas muito de longe ou sem muita qualidade, acaba desperdiçando muita chance. Então o time precisa acertar essas duas coisas, principalmente a defesa, porque a defesa acaba sendo mais gritante, o ataque até marca gol, a defesa sofre mais. E o gol marcado ontem foi muito no abafa, né? Final do jogo, o Santos se fecha totalmente, o Bragantino vai colecionando algumas jogadas na frente, tem um escanteio, o Cleiton vai lá para a área, o primeiro acaba saindo, ganha outro escanteio, daí no segundo acaba saindo gol. Então, a vitória veio no abafa e não necessariamente no trabalho das jogadas, por mais que o Bragantino tenha sido levemente melhor na partida. E falando sobre melhorar o time e tudo mais, o time está procurando reforços, né? A empresa Red Bull tem grana, então vai investir muito provavelmente no Elinho e no Danilo. São dois jogadores que estão para chegar aí. O Elinho do São Paulo, super conhecido aqui no estado de São Paulo, né? Ele estreia fazendo um gol contra o Flamengo e a torcida do São Paulo ficou muito entusiasmada com ele, mas depois de um tempo ele foi perdendo espaço, virou reserva, não é muito utilizado. O Bragantino está de olho nele já desde o início do ano e parece que agora ele vai vir. Acho que ele pode até brigar para ser titular, mas não acho que seja um reforço de muito peso assim. O Danilo já acho melhor, acho que é um cara que pode agregar mais, mas também é muito mais caro. Eles estão falando em questão de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros é mais Muito para um jogador promissor, né? mais caro do que veio o Arthur. E daí o Bragantino passaria dos 200 milhões de reais investidos. E daí o Renato podia falar que dá para cobrar do Bragantino jogo bonito, porque o Bragantino passou dos 200 milhões investidos. O que você acha aí, Mário, das contratações? Ou você, sei lá, você investiria o dinheiro talvez em outras posições, não sei. Porque eu acho que essas posições não são assim tão carentes no elenco. Acho que o elenco precisa reforçar mais talvez a defesa, né? Sim, com certeza. Eu ia até comentar sobre isso. Eu acho que emergencialmente a gente tem outros setores do Bragantino que precisam de contratações. Não digo que os jogadores que estão na titularidade ou na posição especificamente não estão cumprindo o dever, né, nos jogos. Mas assim, o Bragantino tem uma certa deficiência em alguns setores. E eu falo na questão das situações de jogo, né? Então a gente vê a questão do setor defensivo é um dos grandes problemas do Bragantino no brasileiro. Fato. Isso é notório você assistindo jogos. Então, eu acredito que o Bragantino precisava se preocupar mais com relação a esses setores. As contratações são jogadores assim muito bons, são jogadores para longo prazo. É o que a gente vê da Red Bull nas suas contratações, mas são jogadores muito caros. São jogadores muito caros para posições que a gente já vê jogadores aí atuando e se destacando no Bragantino. Eu acredito que eu não sei se seria um problema, mas enfim, são jogadores de boa qualidade. Se vierem, eu acho que são importantes aí para o brasileiro. Agora, a situação do Bragantino é um pouco complicada, né? Pela esse problema da zona de rebaixamento e essa questão também das contratações, de gastar muito na folha salarial, eu acho que não é um problema da Red Bull. Mas a gente vê que cada dia que passa e a marca vai investindo no clube, contratando e gastando muito, e a gente vê comparado por exemplo, a outros clubes que estão muito melhores no Campeonato Brasileiro e que gastam poucos, e que gastam com jogadores ali que, assim, que rendem muito mais, né? Enfim, é um pouco complicado a situação. Com relação às contratações, foi citado isso na coletiva, para quem não assistiu a coletiva ontem, no jogo que a gente estava do Bragantino contra o Santos, foi perguntado, a última pergunta para o Barbieri foi perguntado sobre o Danilo, né? E ele se recusou a responder. Um dos repórteres que perguntou na coletiva. Eu acho um pouco complicado isso, né? Porque a gente vê muito tempo já essa questão de não responderem perguntas da imprensa com relação ao Bragantino ou omitirem certas perguntas, enfim, é um pouco complicado. A gente vê muito isso no Bragantino, não sou só eu que falo, mas como outros repórteres, você mesmo, Rodrigo, também é ciente sobre a situação. Eu acho um pouco complexo, né?
Mas, enfim, com relação ao Bragantino, é isso. Eu acho que são jogadores muito importantes. O caso do Danilo é um jogador que teve destaque na seleção de base, na seleção brasileira de base, jogando Mundial, inclusive, e foi capitão, né, da seleção brasileira. Então é um jogador experiente, por mais que é jovem, mas é um jogador que, se vier, é importante, mas já tem jogador no setor. Né? O repórter que fez a pergunta, o pessoal conhece. É o Foi o Diego Diego. Pérez. Então, não que eu não acho que a gente não tem espaço, a gente tem espaço para chegar, a gente acompanha tudo, mas eu acho que Claro, algumas sim. informações eu acho que poderiam ser melhores detalhadas, não só nesse A caso, questão mas das em perguntas, vários da outros. coletiva mesmo. É, eu acho que Essa é a minha falta. opinião. Falta É. essa parte. Mas agora lembrando que o Bragantino com 20 pontos sai da zona de rebaixamento, mas está muito próximo ainda. O próximo jogo contra o Botafogo. O Botafogo tem 19 e que deve estrear o Ramon Dias, técnico argentino, que vem aqui para o Botafogo. Acho que é muito estranho você pensar o Botafogo com Honda, Calu e Ramon Dias. É um, um ano assim, bem atípico da história do Botafogo, mas Pare... eu acho que. Fala Parece lá. um futebol manager, né? Um FIFA, um modo carreira, ou Master League, enfim. Também é uma outra doideira que a gente vê no futebol brasileiro atualmente. Falasse uns anos atrás, seria muito impensável. A contratação do Ramon Dias é incrível, no caso do Botafogo. A princípio, eu sou muito fã do Ramon Dias pela história que ele construiu no futebol argentino, principalmente naquela era gloriosa dos anos 90 com o River Plate. O Ramon Dias tem vários trabalhos difíceis na carreira. Depois daquela fase áurea no River Plate, ele chegou a comandar o Oxford United na Inglaterra, jogando a 4ª divisão. Ele livrou o time do descenso para a 5ª divisão. Foi um dos trabalhos mais alternativos que ele teve até hoje em sua história como treinador. E ele pegou também já trabalhos um pouco complexos. Um exemplo recentemente foi o caso do Independiente. Ele pegou um Independiente com problemas igualzinho, o mesmo roteiro do Botafogo. O Independiente precisando escapar com um promédio para escapar de uma zona de rebaixamento do Campeonato Argentino ou também até uma repescagem, e ele não conseguiu. E foi rebaixado com o River Plate, já não com ele no comando, mas ele esteve naquele processo. É um pouco complicado. Depois, nos últimos trabalhos do Ramon Dias, a gente viu problemas. No caso do Libertad, que foi um dos últimos dele, e também com a seleção paraguaia, né, que também não teve sucesso. Mas é um grande técnico, um técnico experiente, e eu acho que dá esperança para o torcedor botafoguense. O torcedor do Botafogo está muito apreensivo e muito preocupado com relação ao campeonato, mesmo no início da competição, com o trabalho do Paulo Tuori, que era até olhar assim, visto com bons olhos com a imprensa, até pelo torcedor do botafoguense, a gente via que era um bom trabalho, mas tinha os seus problemas do dia a dia, não do Paulo Tuori, mas os problemas que vêm ocorrendo com o Botafogo. E agora, depois com a saída, acho que ligaram o botão de emergência ali, né, em General Severiano, e o Botafogo, como o Bragantino, também está lutando contra o rebaixamento desde o início do campeonato. Então é complicado. Eu acredito que é um jogo muito importante para o Bragantino tirar ponto. Eu sei que é difícil jogar no Rio de Janeiro com o Botafogo como mandante, mas é um jogo de 6 pontos. A gente, olhando hoje a tabela, é um jogo de 6 pontos e seria muito importante o Bragantino ali sair com pontos, né, no Rio de Janeiro. É um jogo-chave, porque a gente já falou sobre isso em alguns momentos. O Bragantino só ganha jogo muito tranquilo e muito no roteiro que vai ganhar. Ele precisa ganhar alguns jogos que não estão no roteiro para não cair. Então é importante. Se ele abrir mais 3 pontos, ele fica já com 23, já fica bem mais distante da zona de rebaixamento. E o Botafogo vai afundando, então ele ganha dos dois lados. O jogo é na segunda-feira, um dia depois da eleição. O Bragantino vai viajar no domingo de manhã, então acho que ninguém vai votar lá em Bragança, então acho que os caras não vão escolher os prefeitos lá em Bragança, ou seja, lá onde eles votam. Então é isso, a gente vai encerrando aqui o nosso Arquibancada Caipira, a gente volta na terça-feira, provavelmente, para falar sobre esse jogo, mas durante a semana a gente deve ter mais alguns vídeos falando sobre outros assuntos no canal aqui. Agradeço ao Mário e valeu. Até o próximo Arquibancada Caipira. Até mais.